Toda a noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Vamos pregar nesta noite sobre a identidade de um jovem que carrega a presença de Deus. Segundo Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 9. Para a gente ganharmos tempo, vou ler, os irmãos acompanhem. Assim está escrito: mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim, Deus cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre uma carruagem nova e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aió, os filhos de Abinadab, conduziram a carruagem nova. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeã, acompanhando a arca de Deus. E Aió seguiu diante da arca. Verso 5. Capítulo 6, versículo 5. E Davi e toda a casa de Israel brincavam ou se alegravam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipreste, também com harpas, com salteres e com adufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá. E ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: como a arca do Senhor virá até a mim? Tomem os seus assentos, meus amados, louvando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem muito simples para o nosso entendimento. Eu quero falar nesta noite um pouco sobre Davi, mas para que a gente entenda a mensagem, deixa eu fazer aqui uma rápida introdução. Nós sabemos que Saul, quando o Espírito Santo, melhor dizendo, o próprio Deus, saiu de Saul, no capítulo 16, a partir do versículo 14, do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia vai dizer que por causa das desobediências, porque foi uma série de desobediências, Saul perde o reinado. Deus já tinha separado, escolhido Davi, já tinha achado ele detrás das ovelhas, das malhadas. Agora a Bíblia diz que por causa do pecado de Saul, Saul
ele sai de cena, Deus tira ele de cena. Mas antes disso acontecer, há um tormento sobre a vida de Saul. Demônios começaram a atormentar Saul, e ninguém conseguia arrancar aqueles demônios. Eu posso entender que muitos vieram cantar, que muitos foram lá fazer algo para que aqueles demônios parassem de perturbar Saul, mas ninguém conseguiu arrancar aqueles demônios. Foi aí, irmãos, que Saul teve uma ideia: alguém precisa vir aqui, alguém precisa fazer algo diferente. E um dos jovens que estavam junto de Saul disse: eu conheço um jovem, eu conheço um rapaz, Davi, o filho de Jessé o belemita. Ele toca bem, ele é valente, ele é guerreiro, ele é formoso, ele sabe usar bem as palavras. Todas essas características, essa identidade de Davi está no capítulo 16, a partir do verso 18. Então, irmãos, Davi, ele carrega 7 características. Ele carrega sobre si 7 características que faz ele se sobressair dos demais. Diga comigo, ele toca bem. Ou seja, muitas pessoas tocavam a harpa naquela época. Muitas pessoas conseguiam dedilhar a harpa. Mas Davi não só tocava a harpa, Davi tocava e tocava com excelência. Davi, quando ia adorar a Deus, não adorava só pelo talento que ele conseguiu adquirir tocando harpa. Davi, quando ia louvar ao nome do Senhor, ele não só usava o mecanismo, a habilidade que ele tinha, mas ele tocava com excelência. Ele tocava dando o melhor para Deus. O que eu aprendo na primeira característica, na primeira identidade de Davi, é que Davi é um jovem que não faz as coisas de qualquer maneira. Davi não é alguém que se apresenta diante de Deus de qualquer forma. Se fosse hoje, Davi vestia a melhor roupa, Davi colocava o melhor perfume, Davi, aleluia, preparava a melhor mensagem, ou preparava o melhor hino, porque ele sabia que na presença de Deus, ele era alguém que ia se apresentar, e que na presença de Deus, ele teria que dar o melhor, pois diante do juiz, todo mundo se apresenta bem. Existem lugares por aí que a gente só entra se tiver bem trajado, porque o ambiente exige isso. Agora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é da mesma maneira. Se a gente está aqui nesta noite, se a gente veio nos empurrões, se a gente veio de forma obrigatória, isso significa que nós não temos esta identidade. Mas quem saiu de casa e veio com o intuito de dar o melhor, se vai vir fulano, beltrano ou ciclano, se é pregador famoso ou se é pregador anônimo, não importa. Os verdadeiros adoradores que carregam a presença de Deus, quando chega na presença do Senhor, ele abre a boca para dar o melhor, ela levanta a mão para dar o melhor, porque ele sabe que Deus é digno de honra, de glória e de todo louvor. Levante a sua mão para adorar. Olhe para o irmão que está do seu lado, olha para essa irmã e diga para ele assim: você tem que dar o melhor para Deus. Você trouxe o que nesta noite? Você tem que declarar a Deus a melhor adoração e o melhor louvor. Davi carregou esta primeira característica, de dar o melhor que ele tinha para Deus. Mas a característica de Davi é forte. A Bíblia continua dizendo que ele não só tocava bem, Davi também, ele era um varão temente, guerreiro, que não temia nada. É por isso que quando a gente lê a Bíblia, ele é o único que chega diante de Golias e diz: olha, há 40 dias tu está afrontando o exército do Deus vivo. Ninguém teve coragem de ir até Golias, nem os irmãos dele, nem os guerreiros que colecionavam tantas e tantas vitórias. Mas Davi não ficou conformado com aquilo. Davi não ficou aceitando aquela afronta.
Então ele chega e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Diga assim: Deus vivo. Porque Davi entendeu que quando o povo de Deus era afrontado, o que estava em jogo era o nome do Deus Todo-Poderoso. Então Davi, ele é valente. Diga comigo: valente. Ele é guerreiro, ele é desprovido de medo. O que é que eu aprendo com isso? Na segunda característica de Davi, simples: Davi é um jovem que não temeu o gigante diante da afronta contra o povo de Deus e contra o exército do Deus vivo e contra o próprio Deus. Eu tenho uma palavra profética para os jovens nessa noite. Eu tenho algo a declarar da parte de Deus. Os medrosos e covardes que volte, mas Deus nesses últimos dias está separando a geração valente. Aleluia. Deus está ungindo uma geração valente, que não vai temer o diabo, que não vai temer as afrontas de Satã, porque segundo a Bíblia nos informa que a igreja não está na ofensiva, a igreja está, melhor dizendo, a igreja não está na defensiva, a igreja está na ofensiva. Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se o filho do diabo não teme assaltar, se o filho do diabo não teme, aleluia, vender droga, se o filho do diabo enfrenta a polícia, se o filho do diabo não tem medo de nada, quanto mais um jovem cheio do Espírito Santo. Levante a sua mão para cima, deixa eu profetizar. Deus vai te dar coragem para vencer o inferno, para ficar cara a cara com o diabo, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu creio que aqui tem ganhadores de alma que vai enfrentar o inferno, vai lá no terreiro do inimigo e vai arrancar as almas da mão do diabo. Diga comigo: valente. Era o que Davi era, valente. A terceira característica de Davi, diga comigo, ele era guerreiro. Diga mais forte: guerreiro. Está fraco, diga guerreiro. O que é isso, pregador? Qual é a diferença do valente para o guerreiro? É que Davi estava 24 horas preparado para enfrentar qualquer guerra. Não me interessa qual era a dificuldade e a luta, mas Davi tinha essa identidade. Qual? De ser guerreiro. É por isso que eu trago essa mensagem, que o evangelho, diga comigo, o evangelho é só para quem é guerreiro. É só para quem é guerreiro. O guerreiro dá a vida pelo seu exército. O guerreiro dá a vida pelo seu general. O guerreiro enfrenta qualquer luta para ver o reino que ele serve avançando. Deus nessa noite está dizendo que quer levantar uma geração de guerreiros com essa característica. Muitos recuaram na fé, muitos retrocederam, mas o guerreiro abre a boca e diz: se eu morrer, eu morro guerreando, e se eu viver, eu vivo guerreando, mas eu não vou negar a minha fé. Levante a sua mão para dar aquele brado de glória. A igreja tem esta característica de ser guerreira. E não me diga que a gente está sendo perseguido, que a gente não está. Perseguido foi Estevão, que enquanto pregava, lançava pedra nele. Perseguido foi Paulo, açoitado várias vezes, dado como morto, sofreu na ilha de Malta. Por amor ao evangelho, ele padeceu. No final, ele vai dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. São guerreiros que deixaram legado. Então, se você é daquele tipo de jovem, de moça, que não tem um espírito de guerreiro, isso não é para você, isso é para quem é guerreiro. Que o diabo se levanta, as tentações vêm, as provas vêm, e você está de pé glorificando ao nome de Jesus de Nazaré. Cadê o barulho dos adoradores? Cadê o barulho dos adoradores? Davi não era só valente, Davi guerreava, Davi ia para a batalha, Davi ia para a guerra. Diga comigo: Davi não ficava em casa, ele ia para a batalha.
Só teve uma vez que ele ficou em casa e deu ruim. Sabe por quê? Porque um guerreiro, o lugar dele, diga comigo, é no campo. Tá fraco, é no campo de batalha. Se tu não ora, não se consagra, não lê a Bíblia, não evangeliza, a tua mente vai ficar à mercê, vulnerável aos ataques do diabo. É por isso que Paulo diz a Timóteo, milita a boa milícia, porque aquele que milita não se embaraça com as coisas desta terra. Você pode ser um jogador de futebol? Pode. Você pode ser médico? Pode. Isso tudo vem no pacote. Você pode sonhar em ser alguém na vida profissional? Pode. Mas não perca o foco. O teu foco é guerreando no mundo espiritual. Levante a tua mão para adorar. Levante a tua mão para adorar. Tem jovens que estão caindo, que estão falhando, retrocedendo, porque pararam de pelejar, de guerrear. Mas enquanto tu guerrear, Deus é contigo na terra. Característica de quem carrega a presença de Deus é que esta pessoa faz o diabo recuar, é que esta pessoa faz o inferno recuar. Não para de guerrear, porque Deus é contigo na terra. Uma das identidades de Davi, diga comigo, guerreiro. Outra identidade de Davi, Davi era alguém que sabia muito bem usar, diga comigo, as palavras. Ele era sábio nas palavras. A linguagem de Davi era uma linguagem divina, era uma linguagem celestial. Ele sabia muito bem usar as palavras. O que é isso? O que é que tu quer dizer com isso, varão? O que eu quero dizer: muito cuidado com o que sai da nossa boca. Quando você vê um jovem frio, querendo parar, querendo desistir, você vai até ele, mas você vai pedir a Deus sabedoria para falar para ele algo da parte de Deus. Porque uma palavra maldita mata alguém, mas uma palavra bendita levanta alguém. É por isso que Deus foi lá, usou um dos querubins com antenais, capítulo 6 de Isaías, e limpou a língua do profeta. Porque o profeta estava com os lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Segundo os eruditas, diz que Israel adorava a Deus, mas também adorava a deuses pagãos. Por isso que a boca do povo estava impura. Levante a mão e deixa eu profetizar isso aqui. Olha aqui para mim. Da nossa boca, o único digno de receber adoração se chama Jeová poderoso na batalha. A tua boca é para a glória de Deus. O que sai da tua boca é para o louvor de Deus. O que sai da tua boca é para levantar quem está caído. O que sai da tua boca tem que ser para alguém que está frio, mas quando tu abrir a boca, a alma dele vai esquentar. Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode levantar a mão para adorar? Ei, muita gente morreu na fé por causa que ouviu palavras pesadas. Agora diga comigo, eu vou vigiar. Eu vou saber bem usar as palavras. Ele era inteligente, não deixava cair por terra o que ele falava. Tudo que saía da boca de Davi, Deus honrava na terra. A outra característica de Davi, ele era bonito. Diga comigo, bonito. Davi era formoso, diga comigo, formoso. Agora o que me chama a atenção na vida de Davi, eu acredito que não era só a beleza externa. A beleza interna de Davi também chamava a atenção. Diga comigo assim, irmão. Diga, irmão, tu é bonito, mas não é pela tua beleza estética, é porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Eu me lembro que quando eu era do mundo, eu não sabia se eu era um lobisomem, eu não sabia se eu era um bicho. Talvez alguém, quando era do mundo, viveu isso. Mas Jesus, ele é tão bom
Ele é tão bom que Ele arranca a gente da lama, como fez com o filho pródigo, limpa a gente, dá uma veste nova, coloca um anel de honra sobre o nosso dedo. Ele faz uma festa e o feio fica bonito para a glória de Deus. Agora tu passa por aí, alguém diz: meu Deus, olha aí o varão como está mudado, olha aí a varoa como está mudada. Diga comigo: Deus me transformou por dentro e por fora. Lá no mundo, eita Deus, eu vou dizer, lá no mundo, para as mulheres chamar a atenção, elas usam mini saia, elas ficam igual uma pomba gira. Mas aqui é diferente. As varoas, quando vem tão bem trajada, dizendo para Deus: Deus, o corpo é para a glória do teu nome, a minha vida é para a glória do teu nome, tudo que é em mim é para a glória do nome. Quem pode levantar a mão para adorar? Quem pode levantar? Aleluia. Vamos lá. Capítulo 1 de Daniel. Daniel ficou magro, irmão, franzino, porque ele passou um dia sem comer, 10 dias só comendo legume. Quem é que engorda comendo legume? A gente engorda comendo carne. Diga comigo: carne. A gente engorda comendo cuscuz. Diga cuscuz. Aí Daniel vai para oração, fica comendo legume, e quando se apresenta diante das penais, a Bíblia diz que Nabucodonosor falou às penais: se esse rapaz chegar a feio, quem vai morrer é tu. As penais ameaçam Daniel: Daniel, se tu não vier formoso, tu vai morrer primeiro do que eu. Mas olha o que é que a Bíblia diz: que no dia da apresentação na Babilônia, lá vem os jovens, todo bonito. Eu imagino a cena: os jovens da Babilônia, cabelo vermelho, cabelo azul. Eu imagino a cena, a bermuda aparecendo na cueca, para apresentar diante de Nabucodonosor. Eles faziam de tudo, eram uns cordãozão de ouro, com emblemazão assim. Aí Daniel chegou, com a Bíblia na mão, se fosse hoje, simples, de calça social, porque ele era crente demais. Chegou lá na presença de Nabucodonosor. Nabucodonosor olhou e disse: peraí, tem alguma coisa errada. Esses jovens comeram da minha comida, beberam da minha bebida, eu fiz de tudo para eles ficar formosos, as penais cuidou deles, e esse rapaz aí entrou dentro do quarto, comeu legume e só ficou orando ao Deus dele. O rosto dele brilha como o rosto de Deus. Cadê os crentes que brilham? Cadê os jovens que brilham na presença? Famoso na tua vida. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado assim: eu sou diferente. Diante de uma geração esquisita. Tá filmando, não sei se eu vou ser processado, mas ninguém sabe quem é homem e quem é mulher hoje em dia. Pode deixar filmar. Ninguém sabe quem é quem hoje. Mas quando vem um crente que brilha na presença, lá vai o homem de Deus. Lá vai o homem. Eu estou sentindo que o homem de branco vai balançar a casa, viu, irmão? Levanta a tua mão para adorar. Levanta ela. A gente reflete a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse assim: nós não somos como Moisés, que quando recebeu a glória foi embora e só ficou o véu. Diga comigo: só ficou o véu. E para que o povão não achasse que ele não estava mais com a glória, ele cobriu o rosto dele com o véu. Só que Deus sabia que a glória já tinha se esvaído. Mas aí Paulo diz: nós com a cara descoberta, diga comigo, sinceridade, refletimos como espelho a glória de Deus. Cadê os jovens que carregam a arca, a glória de Deus? Tu é diferente no falar. Ele era sábio ele era inteligente não sei se tem algum jovem aqui que gosta de se esconder de Deus no colégio, mas vai chegar uma hora que não vai dar para tampar o sol com a peneira. Diga glória a Deus. Mas por que, Jefferson? Porque qualquer hora tu vai dizer assim, sem querer: varão. O que é varão? Profeta?
Profeta, o que é profeta? O teu amigo vai ficar confundido. Por quê? É como diz a menina na casa de Caifás: ei, tu andava com ele, Pedro, porque a tua palavra é diferente. Pedro, tu tá negando, mas tu parece ainda com ele. Pedro, tu tá frio na fé, mas ainda tu parece com o Nazareno. Pedro, tu é crente, Pedro. Levante a mão só quem está sentindo a presença de Deus. Diga comigo: ele era bonito, porque a presença de Deus, Guilherme, faz a diferença. Diga glória a Deus por isso. Bonito, mas o mais lindo não era só isso. O mais lindo é a 7ª característica. Eu não sei se vai dar para chegar lá na arca, mas a 7ª característica de Davi me chama a atenção. Olha o que é que a Bíblia diz: Deus é com ele. Diga comigo: Deus era com Davi. Todas essas características e identidade só valeu por causa de uma coisa: porque Deus era com Davi. O que nos chama a atenção é que a diferença desta geração que eu estou pregando para outra que está aí fora é que Deus é conosco. É que a presença de Deus está em nós. Qual é a diferença desta geração que tu está pregando, Jefferson, para que está aí fora? A geração que está lá fora tenta preencher a lacuna fumando maconha, cheirando carreira de cocaína. Quem está me ouvindo, diga amém. A geração que não tem a presença de Deus tenta preencher a lacuna com os baile funks, passa a noite toda enchendo a cara, bebendo, beijando boca de um, boca de outro, fazendo tudo que não presta. Mas quando chega sábado de manhã, estão todos do mesmo jeito, profeta: deprimidos, fracassados, arrebentados, depressivos, ansiosos. Agora essa geração aqui é diferente. A gente não bebe, não fuma, a gente não se prostitui, não faz nada disso, porque a presença de Deus preencheu toda lacuna. Aqui ninguém vai cortar pulso, porque a presença de Deus está na nossa vida. Cadê os verdadeiros adoradores? Agora, para me finalizar, Davi, ele tem essa característica, ou essas. Aí a Bíblia diz que quando ele é ungido 3 vezes, diga comigo: ungido 3 vezes. Ele é ungido dentro de casa, ele é ungido em Hebrom, e ele é ungido diante de Israel. Ele assume o reinado. Mas a primeira coisa que Davi faz, redobre sua atenção: ele vai trazer a arca da aliança para a cidade de Jerusalém. Convoca 30.000 homens, convoca a banda só para te adorar, e todos ficam lá dando glória a Deus e aleluia, alegres. A King James faz até dizer que eles brincavam na presença de Deus, não de forma irônica, mas com alegria no coração, porque aonde a presença de Deus está, é impossível a gente ficar parado. Olha, se tu não der glória, viu? Vai chegar fevereiro, e sabe como é que vai acontecer? Jovens vão pular, vão virar a noite, pulando o carnaval, fazendo tudo que não presta. Agora essa geração também, ela tem a sua peculiaridade. Me pergunte qual? Quando a presença vem, essa igreja também pula na presença de Deus. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Levanta para adorar, levanta para adorar, levanta para adorar. Ei, quando eu era do mundão, eu também fazia isso aí, pulava, se prostituía, fazia o que não prestava. A gente também era. Agora na presença de Deus a gente não vai ficar parado. Quando a presença chega, tem alegria. Então diga para o seu irmão assim, ó: muda essa cara, irmão, porque Deus é contigo na terra. Davi, aleluia,
Porque na cabeça de muita gente, ser crente é ser quadrado, ser crente é ser meio esquisito. Ah, não vai brincar, não vai pra praia. Eu era de uma época que até pra ir pra praia eu tinha que ir de calça. Lá estava lá, eu, David e o Jacques de calça na praia. Eu acredito que o povo olhava e dizia: 3 doidos ali, como é que pode? Na praia de calça. Mas era desse jeito, fazer o quê? Hoje está mudado, graças a Deus. Hoje a gente pode ir de bermuda, diga aleluia. Mas era desse jeito. A gente mergulhava de calça e tudo, quase morrendo afogado, irmão. E eu vou te ser sincero, não sei se ainda tem essa foto, eu ainda ia de camisa longa. Que santidade tremenda, irmão. E o intuito era, se Jesus voltar, a gente tá na praia, mas a gente tá vestido. Eu não tenho mais coragem de fazer isso. Agora olha o que é que a Bíblia nos ensina. Quando Davi traz a arca, a Bíblia diz que quando a arca vem, o povo começou a adorar, a exaltar. Só que o interessante, para me finalizar, é que a arca ia nas costas dos levitas. Nas costas de quem? Mas Davi vai cometer um erro, vai transferir para uma carruagem cujos bois guiava. Eu fiquei pensando, peraí, isso aqui está errado. Por quê? Porque a arca de Deus era nas costas do povo, da nação adoradora, os levitas, mas estava no meio da carruagem, sendo guiada por bois. Olha para o teu irmão, fala para ele: a responsabilidade é nossa. Diz para ele: não transfere essa responsabilidade para ninguém. A arca tem que ser carregada aqui nas nossas costas. Levante a mão e diga: eu não vou deixar a presença de Deus sair. Eu sou a geração que vai carregar a presença de Deus. Se não me falha a memória, 1910, 1914, Daniel Bergo-Navin, que chegou aqui em Belém do Pará para fazer a obra de Deus, porque era muito pentecostal, foi chutado da Batista, porque os batistas não acreditavam no manto, no Espírito Santo, nas línguas estranhas. Não tem nenhum batista aqui não, né? Se tiver, vai pegar fogo hoje. Agora olha o que é que a Bíblia diz, melhor dizendo, a história diz. A história conta que ele foi para a casa da irmã Celina de Albuquerque, outra tocha acesa, fogo puro. Talvez ela era as irmãs do coque. Se lá não tem espaço para a presença de Deus, para o Espírito de Deus agir, vem para cá. E foi lá Daniel Bergo-Navin começar a orar, a buscar a Deus. Uma chama se acendeu. Quando essa chama se acende, o Espírito Santo batiza a irmã Celina de Albuquerque, a primeira batizada no solo brasileiro. O que é que tu quer dizer com isso, Jefferson? Que eu quero dizer que nós temos a responsabilidade de manter a tocha acesa. Estão dizendo por aí que os cultos de jovens não é mais o mesmo. Pergunta para o teu irmão: é verdade? Estão dizendo por aí que a geração atual não é mais a mesma. Mas eu acredito, irmão, que a geração que carrega a presença de Deus não mudou. Ela está aqui adorando ao nome do Senhor. Não tem aquele hino que diz, né? Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Pois é o que Deus está falando nesta noite. A responsabilidade de levar a arca é com a gente. Olha para o céu e diga: pode deixar, Deus, que eu não vou deixar a arca cair não. Pode deixar que eu não vou deixar a arca cair não. Para me finalizar, Uza tocou na arca, diga comigo: tocou na arca, a fim de segurar, porque os bois começaram a tropeçar, sacudindo a arca. E quando ele toca na arca, para me finalizar, a Bíblia diz que Deus fulmina Uza. E eu meditando nesse texto, me chamou algo a atenção. Me pergunte o que? Uza foi tentar segurar a presença de Deus para não cair. E eu meditando, eu disse: não, peraí, Senhor, está errado isso aqui. Não é o homem que segura a presença de Deus, é a presença de Deus que segura. O que segura jovem na presença de Deus não é o entretenimento. Agora escute só. Eu meditando nesse texto, eu entendi algo forte. Irmão, eu estou há mais de 15 anos na presença de Deus. Me pergunte o que é que está me segurando. É a presença dEle.
Porque o futebol acaba, é só 1 hora, 10 conto 1 hora. O futebol acaba, o entretenimento acaba, a dança acaba, o teatro acaba, mas a presença. Levante a tua mão, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar. Alaparacandaраia. Diga para o irmão que está do seu lado: o que te segura aqui é a presença de Deus. Ei, deixa eu te falar algo forte aqui nesta noite. Deixa eu concluir a mensagem. João capítulo de número 6. João capítulo de número. Jesus pregou um sermão duro. Jesus pregou um sermão pesado. Jesus pregou um sermão tremendo. Agora preste atenção. Todos recuaram. Diga comigo: todos recuaram. Porque naquele dia não teve pão, não teve peixe. Diga comigo: só teve cajado. Olha para mim, só teve cajado, pancada. Jesus olhou para os discípulos e disse: se quiserem pode ir com ele. Olha o que é que Pedro falou: mestre, eu não sou doido. Mestre, eu não estou areado, como diz a gente aqui no Ceará. Para quem eu irei, se só tu tem palavras de vida eterna? Levante a sua mão comigo e diga: eu não tenho para onde ir. O meu destino é a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. A presença de Deus. Enquanto o pastor João Lucas canta, nós vamos adorar, nós vamos adorar. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Se desliga de tudo e só se liga com Deus. Me aproximei, Permaneci, o teu olhar me consumiu. Cante. eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Cante. Eu sou todo o fogo em meus olhos. Se você fez está entendendo eu me apaixonar. e a presença de Deus não está mais ativa na tua vida, Queimou e você quer ser renovado, eu te chamo a vir aqui à frente. os amores, Na verdade, eu quero orar por todo mundo. Você vai vir aqui à frente. todos outros amores. Você vai vir aqui para receber renovo, Me aproximei, poder de Deus. permaneci, Aleluia. teu olhar me Aleluia. consumiu. Diga: eu sou todo. Eu sou todo teu fogo. Com as mãos levantadas, adore, adore a Deus, adore. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu Ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. pode vir. Quem pode declarar? Quem pode? Pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Cante, cante. Seja renovado agora. Recebe a presença de Deus aí na tua vida. Se você quiser se reconciliar, vem aqui à frente. Deixa Deus te...